Alguns irmãos que estão aqui já viviam nos anos 80. Acontece que nos anos 80 a NASA, Departamento Espacial Norte-Americano, estava bastante envolvida nos programas espaciais e, a dado passo, alguns dos seus cientistas depararam-se com uma assustadora situação. Deram conta de que o calendário cronológico era diferente do calendário que estava a ser usado. E como isso era importante para eles, na medida em que teriam de começar a programar voos espaciais, satélites, que estariam condicionados por um calendário. E esse calendário não seria o calendário que nós seguimos, mas sim o calendário cronológico. E os cientistas, digamos, usando os computadores da época, ficaram tremendamente baralhados, muito intrigados, porque descobriram que havia uma diferença de um dia, e há uma diferença de um dia, entre o calendário cronológico e o calendário astronómico. E chegaram à conclusão de que havia qualquer coisa aí que não batia certo. Juntaram os vários cientistas e procuraram rever os cálculos para ver onde é que tinha havido algum lapso, algum erro, algum engano. Até que um cristão evangélico que fazia parte da equipe de cientistas lembrou-se de alguma coisa que a Escritura diz. E a Escritura diz que Josué, quando a dado passo estava a fazer uma batalha, combater uma batalha com os gibeonitas, aquela batalha prolongou-se e foi necessário uma intervenção de Deus. E essa intervenção de Deus foi extraordinária, porque Josué precisava da luz do dia para continuar a combater, porque se viesse a noite, então o seu exército seria mais facilmente derrotado. E Josué tinha a indicação de Deus de que aquela batalha seria para ganhar. E Deus interveio. Interveio como? Fazendo uma paragem no sol e na lua, que se manteve no mesmo lugar durante quase um dia. E o evangélico cientista, no meio daquele grupo de cientistas da NASA, a dado passo disse, deve ser aí. Então eles foram ler o texto bíblico e lá chegaram a Josué capítulo 10, versículo 12 e depois o versículo 13. Os irmãos anotem só para ver em casa, porque não é esse o meu objetivo nesta manhã. Mas o que é certo é que está lá escrito que o sol e a lua se detiveram durante quase um dia. E este quase um dia, fazendo as contas que eles de algum modo conseguiram, com os dados que tinham naquele tempo, chegaram à conclusão de que era 23 horas e 20 minutos. Ou seja, quase um dia de 24 horas, mas mesmo assim faltava ainda alguma coisa, ainda faltava ali um tempinho. E por isso mesmo, aquele cientista cristão evangélico disse, há um texto lá na Bíblia, em Isaías capítulo 38, versículo 8, que diz que houve também uma intervenção de Deus nos astros. E é isso que nós vamos ler. Isaías capítulo 38, versículo 8. E diz assim, eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra no relógio de Acaz, pelos quais já declinou o sol. Assim, recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha declinado. E segundo os astrónomos, 10 graus de declinação do sol significa 40 minutos. Se juntarem 40 minutos às 23 horas e 20 minutos, tem exatamente 24 horas, ou seja, um dia. Precisamente o dia que os cientistas da NASA chegaram à conclusão de que é a diferença entre o calendário astronómico e o calendário cronológico. Meus irmãos, a Bíblia tem sempre razão. Embora não seja um livro de ciência, mas tem sempre razão aqui. Agora, meus irmãos, porquê este texto? Porquê Isaías 38, verso 8? É que antes disso tem uma situação memorável. E é exatamente isso que é o tema que deu o tema para a minha mensagem de hoje. E o tema da minha mensagem de hoje é: põe em ordem a tua casa, a tua vida. Põe em ordem a tua casa e a tua vida. Vamos ler a partir do versículo 1 deste capítulo 38.
E diz assim a Escritura: naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho andado diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei voltar atrás 10 graus, a sombra no relógio de Acaz, pelos quais já declinou o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha declinado. Deus é o Senhor do tempo, mas também é o Senhor da vida. Isaías foi chamado por, aliás, Ezequias, que era rei, foi chamado por Isaías para pôr a sua vida, a sua casa em ordem. Quem era Ezequias? Ezequias era rei de Judá e foi rei nos anos 716 até 687 a.C. E diz a Escritura, lá nos livros de Reis e de Crônicas, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Que foi um rei que governou bem. Um rei que teve uma preocupação de limpar a casa do Senhor de toda a idolatria que o rei anterior tinha colocado, que tinha colocado símbolos, tinha colocado imagens, tinha colocado tudo aquilo que eram objetos de culto pagão. Ezequias limpou a casa do Senhor. Ele restaurou a casa do Senhor como casa de culto, como casa de adoração ao Deus único. E com a graça de Deus resistiu também à invasão de Senaqueribe, que foi rei da Assíria naquele tempo e que vinha preparar-se exatamente para tomar conta daquele território de Judá. Mas neste decurso, Ezequias adoeceu gravemente. A sua doença era mortal. Até que Deus enviou o profeta Isaías. E o profeta Isaías trouxe a palavra do Senhor a Ezequias e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Os irmãos podem imaginar, tanto quanto eu, o choque tremendo que Ezequias sentiu nessa altura. Quantos, nos nossos dias, não têm ouvido palavras semelhantes dos médicos, que depois de fazerem o diagnóstico dizem: meu caro, prepare-se, você tem 6 meses de vida. O seu cancro não tem cura, é irreversível. Você teve um AVC que o deixou completamente derrotado. Prepare-se, tem poucos meses de vida. E o que é certo é que alguns, ao fim desses meses, falecem. Mas alguns, ao fim desses meses, continuam a viver e, pela graça de Deus, continuam a viver. E nós podemos perguntar, então o que é que fez Ezequias quando ouviu esta palavra da parte do profeta? Ele fez aquilo que certamente qualquer crente faria. Ele foi, porventura, para o seu quarto, olhando para a parede, é apenas uma forma de descrever aquilo que de algum modo mostrava a angústia, a solidão dele e também o querer estar sozinho em silêncio com Deus. E ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor. Mas diz a Escritura também que ele chorou amargamente. Algumas traduções, porventura, têm chorou muitíssimo. Porque podemos imaginar esta palavra vinda de um profeta que naturalmente Ezequias respeitava e considerava e que assumiu como sendo a palavra do Senhor que ele iria morrer dentro de pouco tempo. E a palavra era esta: prepara-te. Prepara tudo. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem.
Tudo aquilo que ainda está por terminar, completa. Porque morrerás. E até afirmou, não viverás. É como que um reforço da ideia de morte que estava a chegar. Mas diz a Escritura que o Senhor ouviu a oração de Ezequias. E este ouvir é, como eu costumo dizer, Deus ouve todas as orações porque Deus não é surdo. Mas este ouvir aqui tem a conotação de que não apenas ouviu, mas atendeu à oração de Ezequias. E diz Ezequias, tu irás viver mais 15 anos. Alguns médicos dizem aos seus pacientes, já em estado crítico, você não tem mais que 6 meses de vida. Deus dá a Ezequias 15 anos. E esses 15 anos iriam permitir que ele pusesse mais outras coisas em ordem, mas que também continuasse a reinar de uma forma que fosse maravilhosa, fantástica, que marcasse a diferença para o seu povo. Deus decidiu prolongar então a vida de Ezequias por mais 15 anos. Mas naturalmente que Ezequias pode ter ficado na dúvida. Senhor, como é que eu vou saber se vão ser 15 anos, se vão ser 15 dias? O profeta diz, prepara-te, põe a tua casa em ordem porque morrerás. Mais 15 anos, senhores. Eu que estou gravemente doente. A realidade das coisas é esta, eu estou gravemente doente, não encontro cura. Mais 15 anos, senhores, porventura. E Isaías, não neste texto, mas na descrição que nós encontramos em Reis, que não vale a pena indicar, porque é um bocadinho mais prolongada, diz que Ezequias pediu um sinal. E Deus deu um sinal. E resumidamente, o que aconteceu foi isto. Deus iria fazer com que o sol fosse para trás, 10 graus. E isso iria ser visível, porque quando o sol projeta, digamos, sobre as árvores, sobre os edifícios, a sua sombra, dá para perceber que houve ali não um avanço, mas um recuo. E através disso, não apenas procurando resolver o problema dos cientistas da NASA, muitos anos depois, mas sobretudo para mostrar que Deus tem o controle sobre os astros, sobre a natureza e mais, sobre a própria vida do ser humano. Mas é preciso que às vezes nós ouçamos estas palavras, põe a tua casa, põe a tua vida em ordem. E meus irmãos, eu fiquei com este tema aqui durante semanas na minha cabeça e fui à procura de outros textos em que do mesmo modo aparece esta expressão, põe a tua casa em ordem. E cheguei ao livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, no capítulo 17. O segundo livro de Samuel. Capítulo 17, versículo 23. É um personagem de nome Aitofel. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Os irmãos já encontraram? Deixem-me ler. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento e, partindo, foi para casa, para a sua cidade. E, tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Tendo posto em ordem a sua casa. É interessante porque pôr em ordem a sua casa, pôr em ordem a sua vida, está associado com um tempo para resolver coisas que estão pendentes. Um tempo para, de algum modo, não deixar coisas que podiam ter sido feitas, mas que não houve, de alguma forma, oportunidade, e partir deste mundo com tudo devidamente em ordem. Mas a história de Aitofel, ainda que com esta semelhança de pôr em ordem a sua casa,
é radicalmente diferente da história de Ezequias. Quem era este Aitofel? Um conselheiro do rei Davi, e foi conselheiro do rei Davi durante muitos anos. Um conselheiro fiel, dedicado, que a par de outros trazia aquilo que era o seu parecer, o seu conselho ao rei Davi. Mas já no final do reinado de Davi, quando um dos filhos de Davi, de nome Absalão, acabou por se revoltar contra o seu pai e de algum modo querer usurpar-lhe o trono, Aitofel traiu o seu rei durante muitos anos, virou as costas a Davi e passou-se para o lado de Absalão. Aitofel tornou-se então conselheiro de Absalão, porventura na expectativa de que este vai ser o próximo rei e eu quero estar com o poder político, eu quero estar bem com aquele que vai ser rei. E Aitofel mudou de flanco, mudou de fronteira. Chegou junto de Absalão e deu-lhe o seu conselho. E aí nós vamos ao início do capítulo 17 e nos primeiros 4 versículos vemos exatamente aquilo que aconteceu. Capítulo 17 do segundo livro de Samuel diz: Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei com ele enquanto está cansado e fraco de mãos e o espantarei. Então fugirá todo o povo que está com ele. Ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, como uma noiva à casa de seu esposo. Pois é a vida de um só homem que tu buscas. Assim, todo o povo estará em paz. E este conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. E de facto, Absalão sentia, agora sim, estou de novo diante ou junto do poder, mas um poder que vai continuar, um poder que de facto se vai manter. E Aitofel ficou radiante com essa aceitação da parte de Absalão, o futuro rei de Israel. Aceitou o seu conselho. Só que, de algum modo, Absalão teve outros conselheiros, sendo um deles de nome Uzai. E este Uzai veio também ter com Absalão e também lhe deu o seu conselho. Mas o conselho de Uzai era diferente. E diz a Escritura, entre este versículo 4 e o outro 23, que nós lemos que Absalão aceitou o conselho de Uzai. E, de certo modo, como era contraditório ou propunha uma estratégia diferente do conselho de Aitofel, Aitofel foi rejeitado, ficou para trás. Aitofel sentiu-se preterido, sentiu-se posto de parte por Absalão. Para Davi, ele não voltaria, certamente, uma vez que o tinha traído. Mas voltar-se para Absalão ou estar com Absalão, agora que tinha sido rejeitado, agora que de certo modo o seu conselho tinha sido desprezado, agora que de algum modo já não sentia espaço para ficar naquele grupo mais restrito de conselheiros, então Aitofel sentiu-se inútil. E a inutilidade de Aitofel provocou nele uma forte depressão. Aitofel entrou em depressão. Ficou tremendamente machucado. De tal modo que ele só viu uma saída. E essa saída para aquela angústia que o perturbava dia e de noite era tão somente esta, a morte. Aitofel considerou que era a morte, a saída. Alguns, na verdade, pensam que a saída para os seus problemas, para a sua depressão, para as suas angústias, para as suas dificuldades, é a morte, é o suicídio. Assim pensou Aitofel. E Aitofel vai para a sua casa, estava determinado numa coisa: pôr tudo em ordem. E é aí que nós chegamos exatamente a este versículo 23 deste capítulo 17 que começámos por ler. E que eu vou ler de novo. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento e, partindo, foi para casa, para a sua cidade. E tendo posto em ordem a sua casa. E o que é que significa este pôr em ordem a sua casa? Eu penso, meus irmãos, que talvez Aitofel tivesse algumas contas a pagar.
quis pagar as suas contas. Partir desta vida sem dívidas, sem alguém que, de certo modo, viesse a lamentar-se porque Aitofel suicidou, talvez por causa de contas não pagas. Talvez alguma outra situação pendente, séria por resolver, e que Aitofel aproveitou aquele tempo, aquelas horas, porventura aqueles dias, para resolver essas situações e deixar tudo arrumado. Tenho falado com algumas pessoas que às vezes têm uma certa tendência para suicídio e dizem: eu não quero morrer, eu não quero ir desta vida sem ter tudo direitinho, sem partir em paz. Será que partem em paz quando se suicidam? Será que Aitofel, tendo posto toda a sua casa em ordem, poderia sair daquela vida em paz? Ele pensou que sim. E por isso mesmo, diz a Escritura, ele pôs tudo em ordem. E depois diz, foi e enforcou-se. E meus irmãos, aquilo que para Aitofel estava em ordem, virou uma desordem. De facto, a sua vida material, a sua vida relacional podia ter ficado em ordem, mas a sua vida espiritual tornou-se um caos. Virou autêntica desordem. E isto porquê? Porque o suicídio não resolve o problema espiritual. O suicídio não resolve o problema espiritual. O suicídio, de algum modo, pode levar a pessoa a sentir um alívio, porque deixa de ter aquela carga, ter aquele peso em cima, que às vezes é esmagador, que às vezes, de certo modo, é tão angustiante que não deixa margem para nada. Mas quando a pessoa fecha os olhos desta vida, abre os olhos diante de Deus. E nessa altura, aquilo que parecia ser paz, torna-se guerra. Porque está diante de Deus, que é o autor da vida, é o Senhor da vida. E na presença de Deus, Aitofel não tinha a sua alma em ordem. E meus irmãos, pensando na alma em ordem, levou-me com isso no meu pensamento, na minha indagação e na minha meditação, a um outro texto, agora no Novo Testamento, e que eu gostaria que os irmãos abrissem a Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Começando no versículo 16. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Jesus muitas vezes falou por parábolas. E as parábolas mais não eram do que situações reais do dia a dia, que tinham com certeza uma história, uma meditação, que tinham um ensino, e que ele procura colocar isso no plano espiritual. E vejam aquilo que Jesus disse e que Lucas registou, Lucas capítulo 12, versículo 16. Propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem rico tinha trabalhado, nem que fosse a nível de gestão, e podemos dizer que a sua gestão foi frutífera. Não sabemos outros detalhes, se era muito explorador ou não, mas o que é certo é que enriqueceu. Mas tinha um plano aqui de expansão, de crescimento.
Ele, de facto, podemos dizer que tinha tudo em ordem para continuar a crescer. Tinha tudo planeado a nível material. E ele pensava que isso era suficiente para a sua alma. Ao ponto dele dizer: alma, come, bebe, regala-te, folga. Tens tudo aquilo que precisas. Meus queridos irmãos, os vossos bens deixam-vos descansados? A vossa casa, o vosso carro, o dinheiro que tendes, as joias, seja lá o que for. É isso que vos dá tranquilidade? É isso que vos deixa descansados? É isso que podem dizer: alma minha, come, bebe, folga. Tens tudo aquilo que precisas. Mas aquilo que nós encontramos são estas palavras: louco. Louco. Esta noite pedirão a tua alma e aquilo que tens, para quem será? E o que é isto que Jesus está a dizer? Esta noite pedirão a tua alma. É que a morte pode chegar quando nós não pensamos. Algum de vós aqui já planeou a sua morte? Algum já disse: eu vou morrer daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, quando eu tiver 80, quando eu tiver 90. E até vou já encontrar-me aí com o gestor de uma agência de funerária para preparar o meu caixão e todas as coisas. Os irmãos, desculpem, hoje estou a ser um bocadinho tétrico. Mas esta é a realidade. Todos nós passamos. Todos nós, de algum modo, sairemos daqui. E tudo aquilo que nós temos ficará para trás. Será que nós entendemos as palavras: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida? Aparentemente, aquele jovem rico tinha tudo preparado. E sentia-se tão tranquilo. Mas uma coisa ele não pensou. Ele não pensou que um dia iria morrer. Ele não pensou que, inclusive, pudesse ser daquela próxima noite. E deixa-me fazer aqui uma pergunta a cada um de vós. Só quero a vossa resposta em silêncio diante de Deus. Se agora, e são 12h41, se daqui a 20 minutos Deus pedisse a vossa vida, que diriam? Estão preparados para isso? Ou será que iriam dizer: Senhor, espera um pouco, deixa-me ir a casa preparar algumas coisas, deixa-me resolver algum assunto, deixa-me pagar alguma conta, deixa-me. Mas a morte não espera quando chega. Nós precisamos estar preparados para ela em qualquer altura. Mas mais do que tudo, pôr em ordem a nossa vida espiritual. Porque o que nós temos, aquilo que faz parte da nossa bagagem, dos nossos bens, um dia ficará para trás. Mas a nossa alma sai deste corpo e vai à presença de Deus. Será que está preparada para isso? Alguém aqui que está angustiado, que está preocupado com o destino da sua alma? Se Jesus chamasse cada um de vós à sua presença agora, e a sua alma chegasse lá, diante de Deus, será que Ele diria: entra, entra no gozo do teu Senhor? Ou será que Jesus diria: vai fora? Como é que eu posso ter então a minha alma em ordem para qualquer situação que aconteça? Fora de tempo, na minha ótica, no tempo de Deus. Se você hoje, agora mesmo, chegar à presença de Deus, está preparado? Tem a sua vida em ordem? A sua alma está em ordem? Os irmãos que acham que sim, que sentem que sim. Não tenham receio de levantar a mão. Graças a Deus por isso.
É essa a nossa tranquilidade, é isso que nos traz a paz. A paz que Aitofel não conseguiu encontrar, que aquele jovem rico não conseguiu encontrar, apesar de ter tudo. Nós temos. E temos porquê? Porque Cristo está em nós. Nós o seguimos. Nós lhe entregamos a nossa vida. Nós lhe entregamos a nossa alma. E estamos certos e seguros de que nada nem ninguém nos fará separar do amor que temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, não precisamos de fazer como Aitofel. Não importa se Deus nos vai dar, como a Ezequias, 15 anos mais, ou 30, ou 50, ou um ano, ou alguns meses. O que importa é que a nossa alma esteja em ordem diante de Deus. E eu desejo muito que a vossa alma esteja em ordem diante de Deus. Porque se a vossa alma estiver perfeitamente em ordem diante de Deus, significa que a vossa casa espiritual está arrumada. E quem lá mora é o Espírito Santo. É Deus que habita em nós. E quando isso acontece, nada nem ninguém nos fará separar do amor de Deus. E também conforme Paulo escreveu aos Romanos, em Cristo somos mais do que vencedores. Eu gostaria que cada um fizesse uma reflexão. Sei que estão aqui alguns que são muito jovens ainda para pensar nesta coisa tremenda que é a morte. Há outros aqui que já são bem mais velhos, que já andaram, como diz o Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. Na verdade, meus queridos, nós não sabemos quando ela vai chegar. Quando Cristo está connosco, Ele nos leva a águas tranquilas. Ele nos coloca no lugar certo. E o lugar certo é a nossa alma estar na presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dás uma vez e outra vez esta oportunidade de arrumarmos a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, de estarmos em paz contigo. Na verdade, Senhor, podemos dizer que Te amamos, que queremos obedecer aos Teus ensinos, queremos seguir a Tua vontade e queremos verdadeiramente, Senhor, estar em paz, não apenas com os homens, mas sobretudo em paz contigo. Ó Pai do céu, eu Te peço em nome de Jesus que Tu venhas trazer esta paz sobre cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Muito obrigado, Deus, pela paz que Tens dado ao meu coração. Tu sabes, Senhor, que eu estou pronto para partir em qualquer hora. Mas me sinto tantas vezes como o apóstolo Paulo, pronto para partir, mas desejoso de ficar, por causa daqueles que estão à minha volta. E Pai do céu, diante desta realidade, cada um de nós, mais dia ou menos dia, tem que enfrentar. Nós estamos seguros, confiantes em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, quando a nossa alma está nas Tuas mãos, ela está segura e nós estamos tranquilos. E precisamos, Senhor, em cada dia, na verdade, de ter a nossa vida espiritual arrumada. Sabendo, Senhor, que não é com suicídio como Aitofel ou até como Judas que os problemas desta vida são resolvidos. E muito menos os problemas da vida futura contigo. Muito obrigado, Pai do céu, porque Tu nos dás força para resistirmos às doenças, para resistirmos às enfermidades espirituais, para resistirmos, ó Deus, aos ataques de Satanás e continuarmos firmes e perseverantes na nossa caminhada. Nós sabemos, ó Deus, que tal como Pedro respondeu a Jesus, quereis vós também retirar-vos? E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E é por essas palavras da vida eterna que nós nos regulamos
por essas palavras da vida eterna, em que o Senhor Jesus é, na verdade, o Filho de Deus, o Salvador e Senhor das nossas vidas, que nós estamos aqui e nos curvamos diante de Ti, Senhor, muito agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e vai continuar a fazer. Oh Deus do céu, opera na vida de cada um dos meus irmãos aqui. E se algum se sente mais abatido, mais desanimado, mais desencorajado por alguma coisa da vida, oh Deus do céu, dá-lhe a força, dá-lhe o poder, dá-lhe a sabedoria para encontrar a solução juntamente contigo. E que, ó Deus, possamos dizer, tal como Paulo disse, a minha graça, ou como Paulo ouviu, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Muito obrigado, Senhor, porque às vezes nos sentimos fracos, mas em Cristo somos fortes, porque tu estás connosco. Obrigado, Pai do céu, por esta tua igreja, por este teu povo, pela forma como tu lidas com cada um de nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém.